Graça e paz, igreja. Deus abençoe sua vida, um bom dia. Nossa comunidade online, aqui de pertinho da minha cidade natal, o Mário Moreira, acompanhando ali de Tupã, Matheus Nogueira, lá da Itália, Renata e Leonardo, lá do Japão. Uau, são 11 da noite agora aí no Japão. E vocês conectados, um beijo no coração de toda a nossa querida comunidade online. A você aqui nessa manhã, nosso carinho, apreço. Que bom que você está conosco para celebrar a Jesus juntos. Glória a Deus por sua vida. Eu tenho 3 destaques rápidos. Sei que já receberam o AC News, mas 3 destaques. O primeiro com relação ao alto de Páscoa. Se antecipe. Quem se antecipa, governa. Não deixe para a última hora, porque sempre falta ingressos depois. Aí você vem na secretaria, vem atrás da gente, dos pastores. Então, quem se antecipa, governa. Troque seus ingressos já. É 1 quilo de alimento não perecível lá no Shopping Araçatuba. Tá bom? Shopping Araçatuba é o ponto de troca. Tem mais algum outro? Vai ter um ponto de trocas também em Birigui, Guararapes, mas para nós aqui de Araçatuba, no shopping ali, Araçatuba, no centro da cidade, pertinho ali do McDonald's. Bem, amanhã começamos o nosso jejum. Gostei disso. 40 dias. Amanhã, dia 10, já vamos entregar ao Senhor o café e o refrigerante. Né? Eu já tomei 2 hoje. 2. E amanhã eu sei que bem cedinho quando eu acordar, já faz parte da minha rotina, não é só o fato de eu tomar um café, mas eu gosto de preparar o café, aquele ritual gostoso. E quando amanhã cedo eu despertar e a minha mente me levar para aquele ritual, eu vou poder falar: Senhor, é com tanta alegria que eu estou ofertando ao Senhor estes 10 dias. Não é um peso, não é uma barganha. A minha carne, o meu corpo vai desejar muito, mas maior vai ser a alegria de poder entregar isso ao Senhor durante esses 10 dias. Entendeu o que é jejum? É isso. Então, eu não tomo café. Troque pelo chá, faça ali alguma coisa. Né? Então, café e refrigerante. Refrigerante para mim, eu já não tomo, é de vez em quando, mas o café vai ser uma oportunidade incrível. Tá? Então, durante esses 10 dias, serão 40, cada semana a gente vai comunicando o que vamos fazer na semana seguinte. Então, essa semana, café e refrigerante. E por fim, quero fazer o destaque de algo incrível, um ministério da nossa igreja que tem abençoado muitas pessoas, não só aqui, mas em todas as nossas extensões, que é o Método Soul. E agora sob nova direção, como o pessoal conversa, né, brincando, a líder do ministério agora é a pastora Karen. Então, já temos novas formas porque cada líder tem as suas características, e a pastora Karen, então, já promovendo algumas mudanças, auxiliada pela bispa, a bispa vai acompanhar também, mas eu deixo aqui para você essa palavra de inspiração e de convocação. Participe do Método Soul. Você vai aprender a se conhecer melhor e a se posicionar em quem você é no Senhor. Então, eu tenho certeza, você vai crescer, seu casamento vai melhorar, a forma como você trabalha, a sua vida espiritual. São quantos encontros? 17? 21. São 21 semanas. Então, você tem aqui o QR Code, aqui, inclusive temos o Método Soul para as crianças, que funciona no mesmo dia, só que lá no departamento infantil, com a pastora Patrícia, e os adultos, você faz a inscrição com esse QR Code. Tá? Pastora Karen está à disposição para ajudar você nessa inscrição, caso tenha alguma dificuldade, tanto após o culto aqui, ou lá na central de membresia. Combinado? Estamos juntos? Eu já fiz. Então venha novamente para ajudar. Repita comigo: a vida cristã é receber, mas também é celebrar e repartir. Então,
é algo incrível. Você que já fez, foi abençoado, faça novamente, relembre, ajude a mentorear os grupos que funcionam logo após a palestra de orientação. Compartilhe o seu testemunho. Isso vai abençoar muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Consequentemente, você também. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse dia e pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para cultuar o Senhor. Traga a nós agora direção do Teu Espírito, conforme abrimos a Tua palavra e compartilhamos os princípios que o Senhor nos entregou. Me dê clareza e que as palavras que saírem da minha boca não seja apenas uma opinião ou algo que eu ache, mas que seja convicção dada pelo Teu Espírito daquilo que o Senhor nos entregou em Tua palavra. Eu quero declarar mentes e corações cativos ao Teu Espírito nessa manhã. Eu oro com fé em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã eu quero dar início a uma pequena série de mensagens, nada muito extenso, por alguns domingos, 3 domingos, no máximo 4. Vamos conversar sobre a inspiração que esse livro nos trouxe do pastor Chris Vallotton, lá da Bethel. Ele, companheiro do pastor Bill Johnson, já esteve no Brasil algumas vezes, é um querido, é um amigo, já estivemos juntos em Brasília algumas vezes, e esse livro dele aqui trouxe uma disruptura para o meu coração e para a minha mente, me ajudou demais. Pobreza, riqueza, prosperidade. Vai ser o tema dessa pequena série de mensagens. Vamos falar sobre essa mentalidade que precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Sabe, é uma tentação para mim não falar sobre esse assunto. Porque eu sei que quando você postar alguma coisa na sua mídia, ou a nossa equipe fizer alguns cortes das mensagens só por conta do tema e colocar no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, vai chover daqueles comentários. Essas igrejas só fala de dinheiro, só pede dinheiro, e mas diante de Deus, eu fico pensando, ou eu me furto a responsabilidade de ensinar você a viver aquilo que Deus quer que você viva, e aí eu pago o preço. Ou eu sofro as consequências daqueles que vão falar de forma equivocada, maldosa, mas farei a coisa certa, tenho a bênção de Deus e ajudo você a avançar. Então, já está óbvio que eu fiz a opção de sofrer, um pouco mais de maledicência, coisa que já costumeiramente a gente vem passando. Mas eu quero muito mesmo ver você avançar e crescer. E vou mostrar que muitas das dificuldades que talvez você esteja passando, não seja culpa de governo, de economia, mas por conta de uma mentalidade equivocada que você fundamentou em mentiras, sofismas, achômetros, ou até em conversas que você ouviu nas redes sociais. Sabe, eu disse que esse livro trouxe para mim uma ruptura. Pastor Chris Vallotton, ele vem do business. Ele era um empresário e por um chamado de Deus, ele abre mão de tudo isso e se dedica, hoje ele é um pastor, já há muitos anos. Mas ele começa compartilhando experiências pessoais e princípios muito interessantes. E eu mesmo quando lendo, falei, uau, como me ajudou, como me fez entender tantas coisas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nestes próximos domingos. Inclusive esse livro, se você puder, adquira ele na livraria e durante os nossos domingos e as nossas meditações aqui, junto com a leitura do livro, mais as mensagens, eu tenho certeza que o teu crescimento será ainda maior. Eu quero que você leia, por favor, o nosso texto base. Vamos ler esse texto todos os domingos enquanto estivermos falando deste tema. Deuteronômio capítulo 8, verso 18.
eu espero que você, se não decorar, pelo menos guardar a essência e o princípio desse versículo e não se esquecer mais. Vamos juntos, em alta voz, por favor. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Quem nos dá a capacidade de produzir riqueza? Mas ser rico não é pecado? Deus não ama pobre. Quanto mais pobre, mais espiritual, não é isso? Vivemos em um mundo onde a visão sobre dinheiro, riqueza e prosperidade frequentemente oscila entre dois extremos, filhos. Ou você está numa igreja onde quem é pobre é do diabo, não tem fé. Ou se você é rico, é porque você também só pensa em dinheiro, é um avarento. Tem um equilíbrio. Tem algo que Deus, como Pai, deseja que você e eu vivamos. De um lado tem aqueles que acreditam que a pobreza é sinal de espiritualidade, e que desejar a prosperidade é errado, e do outro lado tem aqueles que veem a riqueza como um fim em si mesmo, onde eu vivo só para ter dinheiro, conseguir dinheiro, fazer mais dinheiro, e aí acaba medindo a sua vida pelo acúmulo de bens ou pelo sucesso financeiro. São dois erros crassos. Qual é a visão de Deus sobre isso? É o que vamos conhecer hoje e nos próximos domingos. O que a Bíblia realmente ensina sobre riqueza, sobre prosperidade. Essa série, tenho certeza, vai te ajudar muito. Chris Vallotton, ele falando de uma chave para essa mudança na maneira de como pensamos e agimos, escreveu algo interessante, eu quero ler para você. A pobreza não é uma condição financeira, mas uma mentalidade. Da mesma forma, a prosperidade verdadeira não é apenas sobre dinheiro, mas sobre uma vida plena e significativa. E eu tenho falado e ensinado isso para vocês há muitos anos. Mas eu quero repetir o início dessa fala que é importante demais. A pobreza não é uma condição financeira. Repita comigo: a pobreza não é uma condição financeira. O tema dessa manhã é romper a mentalidade de escassez, é romper a mentalidade de pobreza. Sabe, queridos, eu consigo só de falar esse tema imaginar os comentários que virão na internet depois. Mas eu queria que você entendesse que o nosso Deus se relaciona conosco como Pai. E eu queria que você relembrasse do dia que você, pai, mãe, segurou o seu filho nos braços pela primeira vez. Qual foi a emoção? Uma alegria, não? Sim, uma grande alegria, eu sei que foi. Agora, quando você tomou essa criança nos braços, primeiro você celebrou o milagre. Mas desde a gestação e depois de passar daquele primeiro momento no hospital, você começa a olhar para onde? Não é para o futuro? Imaginando o que ela vai fazer, com quem ele vai se casar, qual vai ser a profissão, e você então começa a delinear a sua vida hoje, de forma a preparar, capacitar, embasar a vida dos seus filhos para alcançarem tais objetivos. Estou falando bobagem aqui? Não. Isso é reflexo de amor, e amor é um compromisso. E eu entendo a responsabilidade de ser pai, de ser mãe, por isso eu quero que os meus filhos avancem, cresçam. E quando eu vou para a palavra de Deus e eu enxergo Lucas no capítulo 11 dizendo: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo a quem pedir. E nessa comparação, se nós, sendo pais, queremos ver nossos filhos avançar e crescer, quanto mais o Pai Celestial quer que você viva uma vida abençoada, uma vida próspera.
E se prosperidade não é uma questão de riqueza, mas de uma mentalidade e de um posicionamento, então a prosperidade é para todos aqueles que creem. Tem gente que é tão miserável, tão miserável, tão miserável, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Eu quero que você, em nome de Jesus, comece a se desfazer rumo ao caminho da prosperidade, se desfaça da mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez é que tem trazido a dificuldade, trazido as barreiras, impedindo você de avançar, de crescer, e isso acontece muito, acredite em mim, acontece demais. Romanos capítulo 12, verso 2, eu vou pedir para você, por favor, ler comigo. Você precisa guardar estas afirmações poderosas da palavra de Deus. Se eu tenho que romper a minha mentalidade de escassez, como é que eu faço isso? O que Paulo está ensinando para os nossos irmãos que viviam em Roma? Juntos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Olha para mim, olha para mim. Qual a razão de ter a mentalidade transformada? Para sermos capazes do quê? Vamos juntos: experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu quero experimentar algo que Deus quer me entregar, eu preciso transformar, permitir a transformação da minha mente, e não me amoldar ao padrão que o mundo oferece. Eu sei que tem muita gente ensinando coisa errada, e muito errada, em tantas igrejas. Mas não é o caso dessa igreja. Não é o caso deste líder que vos fala, nem da minha equipe. Então, se o Espírito de Deus trouxe você a esta comunidade, se você está aqui, é porque confia nos seus pastores, confia nos seus bispos. Então, vamos aplicar e não sermos apenas ouvintes. Tem gente que trabalha tanto, tem gente que abre mão de tanta coisa por conta de aumentar a renda, e consegue dinheiro, mas não vive prosperidade, porque a mentalidade é de escassez. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. E por favor, essa riqueza não é a riqueza da terra. É óbvio que o apóstolo Paulo está falando da maior riqueza de todas, que é a nossa salvação, é a vida eterna. Amém? Ótimo. Agora perceba o raciocínio. Qual era a riqueza de Cristo? A glória. E quando Paulo diz, ele se fez pobre, então ele abriu mão do que é mais importante: a intimidade plena, a comunhão no céu, a presença de Deus. Ele abre mão, e quando ele abre mão do que é mais importante, ele se tornou o quê? O quê? Vamos para o texto. Quando ele abre mão disso, ele se tornou o quê, segundo Paulo? Pobre. Mas Jesus, ele era pobre financeiramente? Vou fazer essa pergunta, porque existe uma teologia de quanto mais pobre, mais espiritual. Eu vou te perguntar de novo: Jesus era pobre? Jesus nasceu numa família pobre? Jesus nasceu numa família miserável? Mas ele nasceu numa manjedoura, bispo. Mas ele nasceu numa manjedoura porque José não podia pagar? A Bíblia que eu leio diz que não havia lugar na hospedaria. O José procurou uma hospedaria porque tinha condições de hospedar-se em uma hospedaria, mas estava lotado. E Jesus nasce numa manjedoura. José, Maria, provavelmente classe média,
Ele era carpinteiro. Jesus não era qualquer um, quando já agora, aos 30 anos, exercendo seu ministério. Ele era um rabino, conhecido. E ele não está andando pela região com 12 vagabundos. Ele está andando com 12 homens que abriram mão de suas empresas. Inclusive Mateus era funcionário público. Abre mão para poder seguir a Jesus. Ministério esse que era patrocinado por pessoas de muito dinheiro. E isso está tudo no Evangelho, é só você ler. Então a tua compreensão errada e ouvindo as balelas da teologia da libertação, que vai ecoando, que não começou apenas na igreja católica, mas que acabou se infiltrando no meio evangélico, faz você achar que quanto mais pobre e miserável, mais pleno de Deus. Mas vai para a essência do que Deus nos ensina desde o Antigo Testamento, inclusive no Novo. Então quando Jesus ele deixa a sua glória, ele se faz pobre porque ele abre mão dos seus atributos divinos. Mas nós que éramos pobres porque estávamos distante do Pai, por conta dos nossos pecados, nós nos tornamos ricos porque Ele pagou o preço do meu pecado e eu fui religado ao Senhor. E agora eu tenho o que é mais importante para a minha vida, que é o relacionamento com Deus, é a salvação, aleluia. Essa é a essência da prosperidade. E quando eu entendo que tenho tudo em Deus, no sentido de essência, de salvação, de intimidade, de relacionamento, o que acontece aqui na terra é cumprimento de propósito. A essência da minha vida não é fazer riquezas, porque a gente acabou de ler que é o Senhor quem nos capacita a gerar riqueza. Quem está comigo até aqui? Tem muita gente que está comigo até hoje que eu poderia parar agora que já está em lucro. Que não tinha nem noção do que eu acabei de falar. E eu estou só introduzindo. Tem gente que já está assim, meu Deus, espera lá. Parece que está levando uma rajada de metralhadora. Peraí, volta. Tem como? Não dá para voltar, você está acostumado a voltar, né? Sempre no celular. Não, mas amanhã você vai no YouTube, essa mensagem vai estar lá. Aí você pode voltar, quantas vezes for necessário. E escute só essa introduçãozinha de novo, para ver se entra aí dentro. Porque afinal de contas, a gente acabou de afirmar que a prosperidade só acontece a partir da renovação da sua mente. Então permita essa transformação com o novo de Deus, com a mentalidade do reino. Diga, em Jesus, eu sou realeza, porque faço parte do reino dele. É mentalidade de reino. Isso não tem a ver com ostentação, tem a ver com celebração. Pelo amor de Deus, quando foi que você viu Deus criticar os reis de Israel por conta do que tinham? Quando você vê Deus criticar Davi porque ele conquista uma cidade e põe o nome dele na cidade, cidade de Davi, e constrói um palácio, e faz não sei o que. Davi, se você colocar em dinheiro de hoje, foi um rei muitíssimo próspero. Salomão não prospera do nada. Salomão só multiplica do que o pai deixou. Davi prosperou. Você não vê Deus criticando Davi, porque não sei o que, porque tem dinheiro. Às vezes que Deus disciplina Davi, foi porque ele estava perdendo a coisa mais importante, que era a comunhão e a intimidade com ele. Você pode ser bilionário, mas se você se perder no que diz respeito ao teu relacionamento com Deus, se torna pobre e miserável, cego e nu. Isso diante do Senhor. Chris Vallotton escreveu algo também interessante. Ele fala para a gente que é necessário mudar essa mentalidade e adotar uma perspectiva nova do reino. Jesus não era um peregrino errante. Eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus, que a nossa mentalidade só será mudada se você fizer algumas coisas em obediência aos princípios.
Não basta só ouvir. Convencimento te leva à ação. Então, quando eu vejo, por exemplo, Jesus no seu milagre da pesca maravilhosa, o que aconteceu mais de uma vez. Porque se o que Deus quer para você é que você viva apenas com o essencial, por que Jesus na pesca maravilhosa proporcionou tantos peixes que ele mal conseguiam colocar no barco? Poderia ter dado o suficiente para aquele dia. E da segunda vez da pesca maravilhosa, as redes inclusive estavam se rompendo. Da primeira eram muitos peixes, da segunda eram muitos peixes, no capítulo 21, inclusive esse que eu deixei separado, mas que eram grandes peixes, apesar de serem muitos. Se a questão é só o essencial, por que tanto? E outra, eles não foram pescar porque estavam com necessidade. Em João 21, foram pescar, inclusive por desobediência, porque a ordem de Jesus era ficar no cenáculo, aguardando a descida, o batismo com o Espírito Santo. Aí Pedro, irmão, ainda ferido, ressentido consigo mesmo, disse: vou pescar. E a galera foi junto, não pegaram nada. Jesus poderia falar: vocês estão fazendo o que aqui? Eu já não deixei tudo provisionado no cenáculo? Já não está lá? Vai, tá logo. Não, ele vai lá e fala: lança a rede de novo. 152 grandes peixes. Papai não tem problema com a abundância não. Na verdade é a característica da bondade dele, do favor dele. Está me acompanhando? Você que está aí no fundo? Está pegando a ideia? Estamos juntos. Eu gosto de pensar sobre isso, de refletir sobre estas questões. Tem gente achando que Jesus era um andarilho. Tem gente que tem uma impressão de que Jesus era um mulambento andando. Pera lá, irmão, a túnica de Jesus era uma túnica sem costura. Tanto que os soldados romanos lançaram sorte para ver com quem ficava com a capa dele. Se não tivesse valor, para que eu quero guardar a capa de um condenado? É porque tinha valor. Jesus não era nenhum andarilho. Mas a maior riqueza do Senhor, Ele entregou na cruz, quando Ele declarou: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o momento de maior pobreza de Jesus. E esse momento que Ele sabia que iria passar, foi o que causou nele o sofrimento no Getsêmani, a ponto de seus capilares se romperem, misturando sangue e suor, derramando sobre a terra. Tem gente que sofre essa mesma agonia quando tem perda e prejuízo financeiro. Então você já sabe quem é o seu Deus, porque essa mesma ansiedade não te pega quando você se vê distante da presença do Senhor. Quem é próspero aqui? Quem é o miserável aqui? Repito, tem tanta gente tão miserável que a única coisa que tem são milhões no banco. Jesus era muito consciente de que a maneira como as pessoas administravam o dinheiro era frequentemente um reflexo do que se passava dentro do coração delas. Por isso que, ao falarmos sobre finanças, temos uma máxima conosco: é tudo sobre o coração. Não é uma questão do dinheiro, é sobre o coração. Então eu quero dar a você 3 direcionamentos. Como é que você pode identificar esta mentalidade de escassez que nos impede de viver a bênção, a prosperidade, a abundância do Senhor? Primeira coisa que você deve fazer é identificar esta mentalidade na sua vida. Provérbios capítulo 15, verso 33 diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade
antecede a honra. Vou repetir: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Identifique na sua vida se porventura existe algum tipo de mentalidade de pobreza. Tá bom, vou desenhar. Vou dar duas características de quem tem mentalidade de pobreza. Tem gente que tem dinheiro, mas tem mentalidade pobre. Por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa abastada, tem recursos, tudo bem. Aí, você está lá, encontrou uma pessoa, um amigo. Aí o cara fala: rapaz, que relógio bacana, rapaz, esse teu. Aí fala: rapaz, isso aqui eu comprei isso foi uma promoção. Rapaz, isso aqui eu comprei no outlet, paguei baratinho. A mentalidade de escassez faz você pensar que quando alguém elogia algo que você tem, o sentimento de acusação te faz querer quase que pedir desculpas. Mas quem tem a mentalidade próspera, celebra, diz: muito obrigado. Eu também achei incrível quando eu escolhi. Miga, que sapato maravilhoso. Ai, ganhei. É Gucci. Imagina, 25 de março. Percebeu que não conseguimos celebrar um elogio, porque a mentalidade está associada à pobreza. Outra forma de você identificar, eu queria que você pensasse um pouquinho na tua casa. Quem tem mentalidade de escassez tem casa abarrotada. Quem tem mentalidade de escassez tem guarda-roupa abarrotado. Quem tem mentalidade de pobreza tem roupa que nunca usou, tem sapato que nunca usou. Tem presente de casamento e você está celebrando quase bodas de ouro, e tem presente de casamento lacrado. Você está achando que vai o quê? Fazer um museu? Você está querendo, os filhos vão montar um museu. Fala: isso aqui é o presente de mamãe há 50 anos atrás, quando se casou. A gente está abrindo aqui um museu para você visitar. Olha como era o lacre da mesbla naquele tempo. Deve achar que vai virar item de colecionador. A gente não mexe. Não, a tua mentalidade é de escassez. Você que ganhou um cristal, um copo, uma jarra de cristal no casamento, teus filhos já se casaram e você nunca colocou esse cristal à mesa para um jantar, para um almoço em família. Por quê? Porque vai que quebra. E eu te pergunto, aquilo foi feito para quê? Para ficar sendo exibido para gente que nunca vai ver, ou para você celebrar em família e utilizar? Tu tem mentalidade de escassez, você tem dinheiro, você tem recurso, mas a tua mentalidade de escassez. A pergunta que eu faço dentro de uma lógica é: por que Deus te daria mais, se não tem nem lugar para você guardar mais na tua casa? Quando entendemos que a prosperidade faz parte de uma vida que gera fluxo, eu sou abençoado e abençoo. Ah, mas eu nunca usei. E daí? Abençoe alguém. Eu ouvi certa vez de um missionário americano, que foi meu professor, e na igreja dele fizeram uma campanha para abençoar os missionários. Ele recebeu uma caixinha. E quando ele e a esposa abriram a caixinha, acredite ou não, uma mulher, uma americana, para abençoar os missionários. Ela, quando tomava o chá, com o saquinho do chá, ela botava o saquinho para secar, para depois embalar e levar para o missionário usar. Diante de Deus, que o que eu estou falando é verdade. Do jeito que ele pegou aquilo e jogou no lixo. Ridículo. Mas essa é a mentalidade de escassez.
Aquela mentalidade que a gente só abençoa alguém se for por necessidade. O nome disso é esmola, não é honra. Experimente o caminho da honra. Só quem é realeza, só quem é próspero entende o conceito de honra. Eu não semeio na vida de alguém só porque ele precisa. Porque sou próspero, eu semeio na vida de alguém porque eu quero honrar aquela pessoa. Essa é a razão pela qual muitas pessoas dentro de uma igreja estão vivendo só o básico, porque vocês estão deixando de colher pelo simples fato de não semearem. Qual é a mentalidade que está dentro aí? Quando você olha para o teu quintal, o que tem lá? Ah, tem material de construção da época que você reformou, isso já tem quantos anos? 5? Aquela areia que tem mais cocô de gato do vizinho do que areia, porque você acha que um dia vai usar aquela areia, aquele restinho de brita que está lá num cantinho, aquele pneu que você trocou, mas que vai que o teu pneu rasgasse, pelo menos você tinha um velho que está mais prejudicando a saúde do povo, porque está gerando dengue, essa porcaria. Para que um quintal sujo, imundo, cheio de tranqueira? Para quê? Tua mentalidade não é de prosperidade, tua mentalidade é de escassez. Você não acredita que o mesmo Deus que te supriu condições para comprar pneu novo hoje, Ele não é capaz de suprir amanhã caso esse pneu rasgue. Porque a tua mentalidade é de escassez e não de abundância. Quando Jesus fala quem tem 2 capas, dê uma, você tem que fazer a aplicação cultural da época. Não está dizendo que eu vou ter que viver com o básico. Naquela época não se usava essa questão de cada dia uma roupa diferente, era outra cultura. A roupa não era um artigo de luxo, era um artigo de necessidade, porque aquela capa de dia vestia e protegia do sol e à noite esquentava do frio. Que é a região, que no deserto é assim, de dia é muito quente, à noite é frio. Hoje, roupa não é só um artigo onde você se veste, é algo que gera relacionamento, gera conversas. E tem marido com mentalidade de escassez que não entende a necessidade da esposa ter vários sapatos. E ele fica com essa conversa, ela acha que é centopeia. Não sei para quê, e etc e tal. Você não entende porque a tua cabecinha é tão fechada. E você, querido, tem uma mentalidade de escassez e não de abundância. E você, por conta da tua avareza, inclusive acusa a tua esposa como pecado, porque isso é avareza, não sei para que tanto sapato. Não, o pecado não é dela, o pecado é teu que não entende. Porque você tem recurso, não ter recurso é uma coisa. Mas você tem e não faz. Não porque você é comedido e se contenta com pouco, é porque tu ama o dinheiro. Tu tem dinheiro, mas é pobre. Porque se tivesse a essência do reino dentro do teu coração, sabe que aquele que provê, não deixa faltar. Como que é a tua mentalidade? Tudo que eu estou dizendo é dentro de uma gestão, é dentro de uma organização, é diante de você sentar, fazer contas. Não estou dando aqui carta branca para você, mulher, ficar comprando sapato à torta direita, sem ter noção do que está fazendo. Tudo dentro de um equilíbrio, de um direcionamento. Mas os extremos são terríveis. Você quando entra na casa de alguém, e pode ser dentro de um condomínio, pode ser numa casa de 3, 4, 5 milhões, mas você consegue ver, só de entrar na casa, quem é próspero e quem tem mentalidade de escassez. Você e eu somos chamados para sermos um rio, não uma represa. Experimente doar, experimente compartilhar. Tem gente que ganha 3 cestas básicas na família. Uma dele, uma da esposa, outra do filho.
São 3 em casa. Quero ver 3 consumir 15 quilos de arroz no mês. Não consome. É muito arroz, sim ou não? Mas ele prefere deixar guardado, estocado, criar bicho, estragar, do que vai que falta. Experimente a partir de hoje, se você consome 5 quilos, a doar 10. Vê o que Deus vai fazer na tua vida. Abençoe um vizinho, abençoe a ação social da igreja. Muda a mentalidade. Quem está comigo até aqui? Amém. Aleluia. Existem muitas formas de você identificar isso na sua vida. Então, a mentalidade de pobreza faz você ter um medo constante de perder aquilo que tem. A mentalidade de pobreza traz dificuldade em celebrar o sucesso dos outros. Quando o cunhado chega de carro novo, você dá até aquele sorriso amarelo. Oh, parabéns, cunhado. Quando ele vai embora, você vira para isso, teu irmão deve estar mexendo com coisa errada. Teu irmão deve ter amizade com um traficante. Olha esse logo não ser preso, hein? Não quero ver, dá uma afastada, não quero ver ele aqui em casa. Ele não consegue celebrar a bênção do outro. Não consegue. É a tua mentalidade de pobreza, de escassez. Você atrai o que você abençoa. Celebre as bênçãos do teu irmão. Ele comprou uma casa nova, glória a Deus. Ele construiu uma casa de 1000 metros quadrados. Não sei para que isso. Ele está achando que quem agora? O Neymar? Para que uma casa desse tamanho? Só ele, a esposa. Boca de trapo, celebre. Rapaz, uma casa desse tamanho vai ter que contratar pelo menos 5 secretários para cuidar da casa. É mais gente empregada, é o mercado que está funcionando. Além disso, vai ter que ter piscineiro, vai ter que ter jardim. Ele falou, glória a Deus, esse irmão está impulsionando o comércio na região, aleluia. E se for um vizinho com uma casa dessa, fique mais feliz ainda, porque a casa dele valoriza a tua, que só tem 110. Porque a questão não é o tamanho da tua casa, é onde você está construindo ela. E tem gente com muito dinheiro construindo casas na terra, sendo que a tua atitude de prosperidade te ajuda a guardar tesouros no céu. Entender isso é tão importante. Celebre as bênçãos do teu irmão. Celebre. Mude essa mentalidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e serem transformados pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas quem tem essa mentalidade de pobreza, de escassez, vive uma dependência excessiva de fatores externos para poder se sentir seguro. A concepção dele de segurança vem do governo, vem do sistema econômico. Em quem que você confia? Quem tem mentalidade de pobreza tem uma incapacidade de investir no futuro, por viver sempre com medo no presente. Pessoas assim são capazes de ajuntar milhões, mas não são capazes de investir em algo que vai perdurar por anos. Do jeito que ajunta, o vento pode levar. Mas quem entende o propósito, quem tem mentalidade de reino, esse avança. Mesmo que eu precise dar um passo para trás hoje, eu sei que darei 10 adiante amanhã. A pobreza vê escassez em todo lugar, mas a prosperidade vê oportunidades em qualquer lugar. Então, quando a gente pensa em pobrezas versus prosperidade, a pobreza vive para hoje, mas a prosperidade deixa um legado. A pobreza vê em cada oportunidade um problema, mas a prosperidade vê em cada problema uma oportunidade. A pobreza teme o futuro, mas a prosperidade faz história. A pobreza culpa os outros por sua condição, mas a prosperidade se responsabiliza por coisas
que não são sua culpa. A pobreza pergunta: o que você vai fazer por mim? Mas a prosperidade pergunta: em quem vale a pena investir? A pobreza anda com os outros de forma descontente por avaliar suas acusações, mas a prosperidade se cerca de influenciadores poderosos. Aprenda. Então, resumindo, pobreza nada mais é do que um sistema de crenças construídos sobre uma mentira. Ela convence você de que não há o suficiente para todo mundo, que a escassez é inevitável e que você sempre vai depender das circunstâncias para poder sobreviver. E eu e você não somos chamados para sobreviver, nós somos chamados para prosperar. Essa foi a ordem de Deus para Adão. Mas em Adão era tudo perfeito. Mas Cristo, o segundo Adão, redimiu todas as coisas. E sobre a igreja tem essa incumbência de redimirmos aquilo que foi destruído pelo pecado, porque o preço já foi pago. Então como é que eu faço isso? É me posicionando nele. A capacidade é dele, o poder é dele, a ordem é dele. Então quando eu me posiciono, mudo minha mentalidade, começo a viver aquilo que ele me chamou para fazer. Meu Deus, essa que eu falei rapidinho, vale a pena amanhã você voltar também e ouvir umas 3 vezes isso. Humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Tem gente se orgulhando da sua humildade. Aí que sou tão úmido, que sou humilde demais, chego a ser úmido. Não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Pense no que você pode fazer a partir de você, do que Deus está fazendo por você. Você está comigo aqui? Humildade significa que você é ensinável, influenciável, corrigível e vulnerável. A humildade aprende com os menores entre nós, é movida por muitas vezes como uma criança. Abraça a repreensão e vive com autenticidade. A humildade permite você a ser protagonista quando está nos bastidores. Queridos, segundo lugar, para você ter a sua mentalidade transformada, se afastar da mentalidade de escassez, em nome de Jesus, renove a sua mente pela verdade e não por aquilo que você acha. Se você der mais valor à palavra de Deus do que a muitos influenciadores coaches, você vai ter muito mais sucesso, acredite em mim. Se o que esse coach está falando tem base na palavra, tudo bem, mas tem muita ideia que está sendo dita por aí, e você está confiando mais nessas coisas do que dando crédito à palavra de Deus. Não se amolde ao padrão do mundo. O Chris Volanton, ele escreveu que durante anos eu achei que ser pobre era sinônimo de ser espiritual, até que percebi que Deus não nos chamou para sobreviver, mas para prosperar e fazer a diferença no mundo. Filipenses 4, 12 e 13 diz exatamente que a nossa confiança não está na riqueza ou na pobreza, mas a nossa suficiência está em Deus. A mentalidade do reino nos ensina que prosperidade significa plenitude. Significa que Deus nos dá recursos para que sejamos uma bênção. Nossa identidade não está naquilo que possuímos, mas em que somos, ou em quem somos em Cristo. Eu quero que você descubra quem Deus diz que você é. Há centenas de passagens bíblicas que revelam sua maravilhosa identidade em Jesus. E você hoje pode afirmar: em Cristo eu sou nascido de novo, em Cristo sou filho de Deus, salvo pela graça por meio da fé, amado, abençoado, uma nova criatura, reconciliado, justificado, justo, perdoado, inculpável. Eu sou sal e luz na terra, e tudo isso por causa de Jesus na minha vida. Então nós nos apoiamos com respeito à prosperidade, não em nós, mas em Cristo, naquilo que Ele fez por nós e deseja a cada um de nós. Você precisa ver como Deus vê você. João, na terceira carta,
verso 2 do capítulo 1 diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Além daquilo que ele já vivia em termos de prosperidade, de mentalidade, o desejo de João é que também o exterior, aquilo que ele vive na sua comunidade, também fosse alvo de prosperidade. Diga amém a isso. Prosperidade da alma determina o nível de riqueza e saúde que a gente vai experimentar. Como o homem pensa, assim ele. Como o homem pensa, assim ele. O que Deus disse para Josué? Ser forte e... Depois ele continua e fala de novo, ser forte e... E depois uma terceira vez, ser forte e muito corajoso. Deus trabalhando a mentalidade de Josué diante dos desafios que estavam por vir. Mentalidade. O que Josué era até agora? O auxiliar de Moisés. Quem que fazia e acontecia? Moisés. Mas agora o espírito que estava sobre Moisés foi transferido sobre Josué. Moisés Deus levou. Josué tem que continuar. E Deus precisava trabalhar o quê? Deus não precisou trabalhar fidelidade, porque Josué era fiel. Não precisou trabalhar fé, porque a gente vê inclusive quando na experiência dos 12 espias ele tinha fé de que Deus faria. Mas Deus precisou trabalhar a mentalidade dele, ser forte e corajoso. Essa semana eu gravei um vídeo e foi compartilhado no Instagram. Às vezes você acha que tem muito conteúdo que vai sendo produzido, compartilhado, inclusive de mensagens como essa, mas algumas vezes eu faço alguns e antes que você pense que às vezes é só para poder gerar conteúdo, eu quero te dizer que como essa semana mesmo, aquilo que eu gravei não foi para você, foi para mim. Joel capítulo 3, verso 10. Digo fraco, eu sou forte. E de repente quando, tomando banho, num dia difícil, são tantos os pensamentos, são tantos os questionamentos. Às vezes é desejo de você nem sair do quarto. Você já sabe, o ar já está rarefeito. Eu não sei em qual processo você se encontra, quem ouviu o meu vídeo sabe do que eu estou falando. Mas o ar já está rarefeito. Está difícil puxar o ar. E às vezes quando você está nesse processo subindo a montanha, às vezes a gente tem vontade de descer, porque sabe que lá embaixo a pressão é menor, o oxigênio é mais abundante. Ou às vezes você só quer ficar estagnado na barraca, refletindo, continuo, espero o tempo melhorar, retorno. Eu sei que isso não acontece com você, mas eu sou um miserável pecador, falho, humano, e às vezes eu me vejo dentro da barraca parado. Deus teve que falar para mim, digo fraco, eu sou forte. Se você olhar o começo do versículo, está dizendo, pegue os seus instrumentos para arar a terra e transformem em instrumentos de guerra. Pegue os arados, façam espadas. E aí vem a instrução, diga ao fraco, eu sou forte. Porque tem tanta gente com essa mentalidade de pobreza e de escassez, que quando lançamos os desafios, quando falamos do que vai acontecer, você diz, eu sou apenas um aposentado, eu sou apenas um pobre, eu não tenho nem casa própria, pago aluguel faz 40 anos, eu não tenho formação acadêmica, eu não sou ninguém, ninguém sabe meu nome, nem na igreja, ninguém sabe que eu existo. E de repente essa instrução, pega a tua arma, pega a tua espada. Eu não sei se você está querendo começar a subir a montanha, se você já está no cume da montanha, se você está no meio dela parado na barraca. Eu sei que essa instrução vem para todos nós. Diga o fraco, eu sou forte. E eu dei uma tarefa lá, eu falei assim, 10 vezes no dia, declare esse texto. Diga o fraco, eu sou forte.
E eu falei, faça isso por uma semana, e depois de uma semana você reflita sobre a semana que se passou. E depois de refletir, você vai continuar fazendo a mesma coisa por mais 3 semanas. E depois de 30 dias, volta aqui e compartilha o que mudou na tua vida. Você vai ver que o Everest continua sendo o Everest. Dias de sol e dias de tempestade. Mas tem pessoas que chegarão ao cume, tem pessoas que vão descer, e tem pessoas que lá vão morrer. Depois de 30 dias não é o Everest que muda, depois de 30 dias é a tua percepção do Everest que é transformada. Porque antes você se via tão insignificante diante da grandiosidade do obstáculo, mas depois de declarar tantas vezes, eu sou forte no Senhor, eu sou forte no Senhor, é aquele Everest, aquele problema começa a ficar tão pequeno. E aquilo que estava tirando o teu sono, aquilo que estava te trazendo ansiedade, te faz com clareza tomar as decisões certas. Eu já, em aconselhamentos pastorais, por muitas vezes, pessoas que chegam desesperadas conversando comigo, eu estou desesperado, não sei o que fazer, e isso e aquilo, pode ser financeiramente, pode ser problema no casamento, problema de família com filhos, ou problemas pessoais, emocionais, e eles chegam ali, e eu, do lado de fora, ouvindo, orando, vejo que esse problema nem é tão grande assim, mas a pessoa está desesperada. E depois de abrir o coração por 2, 3 horas, porque quem se dispõe a aconselhar, antes de mais nada, tem que se dispor a ouvir. E depois de 3 horas, onde a pessoa colocou tudo para fora, ela está ali desesperada, tipo esperando de você uma palavra do tipo, viu como meu problema é grave? Mas dentro de mim eu estou vendo uma coisa tão simples, porque a minha perspectiva é outra. E eu então digo assim para a pessoa, faz o seguinte, a tua vida é como uma biblioteca. Quando chegamos nela, você só enxerga algo muito incrível. São tantos os livros, você se sente até perdido. Mas, quando precisa de um livro que fale sobre confiança, você sabe onde esse livro está, então você corre lá. Porque essa é a prateleira dos livros sobre confiança. Sobre educação financeira, é desse lado aqui. Mas quando um terremoto acontece, algo inesperado, não programado, estes livros caem todos no chão e eles embaralham. E normalmente eu digo assim à pessoa, a tua vida está desse jeito. Os livros estão todos no chão embaralhados. Esse teu sentimento de desespero, de impotência, é porque você sequer consegue encontrar o livro que está precisando. Então você senta e chora. Acontece que ninguém vem arrumar as prateleiras da tua biblioteca da vida. E normalmente o que eu aconselho a estas pessoas é o seguinte, você também não precisa colocar todos no lugar de uma só vez. Vamos fazer algo hoje? Estende a mão. Pega qualquer livro. Do que está falando? De confiança? Ótimo. A prateleira dos livros de confiança. Você sabe onde está? Sei. Coloca. Agora vai para casa. Amanhã, pegue outro livro. Faça isso todos os dias. Um livro por vez. Daqui a pouco você vai fazer com 2 livros. E logo a tua biblioteca emocional vai estar toda organizada novamente. Há umas 2 semanas atrás, nós fizemos, o meu escritório era no centro. E durante a conferência Céus Abertos, a minha equipe, minhas assistentes, elas trouxeram os livros do escritório lá para o meu escritório aqui. E fizeram de forma aleatória, só pegaram. Alguns ficaram em gavetas, outros ficaram guardados e simplesmente colocaram só por uma questão de estética. E já isso tem quase 1 ano. E todos os dias eu tenho coisas para fazer,
E eu estou deixando esses livros ali apenas como decoração. Mas tem 2 semanas que eu me recordei deste meu conselho para tantas pessoas. E eu fechei a porta. 2 semanas. Eu acho que foi no início do Confra. Muitos estavam ali no jantar conversando, eu fechei a porta. E eu abri uma das gavetas e vi alguns livros. E eu peguei. E eu falei, esse livro aqui é muito bom. Esse livro não pode ficar nesse lugar com a porta fechada. Esse livro tem que estar num lugar onde os meus olhos possam ver todos os dias. Para quando eu quiser, eu abrir e folhear minhas anotações. Aquilo me trouxe algo tão bom que eu peguei outro livro. E eu nem tinha programado isso, mas quando eu percebi, eu estava com todos os livros sobre a mesa, no chão, do sofá. E tinha gente que às vezes queria entrar para poder conversar comigo, e eu, não me atrapalha, o que você quer? O que você está precisando? E eu sei que eu saí tarde da noite, com as mãos sujas, empoeiradas. Eu subi na cadeira, eu não peguei nem escada, aquela cadeira de rodinhas me agarrando na estante, quase caí algumas vezes, e eu falei, gente, se eu cair vai ser uma vergonha, mas eu sei que eu consegui colocar todos os livros do jeito que eu queria. Se você for no meu escritório, tu vai enxergar muitos livros, mas só eu sei qual livro é qual e onde eles estão. Quando eu estou saindo, eu encontrei a Leslie, minha assistente. E ela, bispo, como é que você está? Eu falei, acabei de fazer uma terapia. Eu estou muito bem. Sabe, viver a prosperidade não é viver a ausência de pressão e de problemas. É a forma como você transforma a sua mentalidade para encarar todos os desafios do dia a dia. Ter uma mentalidade próspera é você declarar que é forte no Senhor, não no seu braço. Porque a Bíblia nos ensina, maldito o homem que confia no seu braço forte. Mas aquele que espera e confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor está te chamando hoje para experimentar essa transformação. E por fim, qual a cartada final para você sedimentar a transformação desta mentalidade? Abandonando a escassez e vivendo a prosperidade, sendo generoso. A generosidade é uma chave para essa mudança. Lucas capítulo 6, verso 38 diz assim: deem e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Porque com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Esse princípio me acompanha desde que eu me entendo por líder. Eu já fui mais religioso do que de fato discípulo de Jesus, reverberando coisas que eu aprendi. Mas quanto mais próximo de Jesus fiquei, mais esta religiosidade foi caindo, mais o legalismo foi perdendo forma, e mais o amor dele foi me moldando. Eu tenho essa consciência muito clara. Na medida que eu uso com os demais, ela será usada comigo. E eu quero que você entenda o que isso tem a ver com uma mentalidade próspera. Um dos segredos da prosperidade é a generosidade. Porque a prosperidade não se mede pelo que você tem, mas por aquilo que você é. E se você tem, mas não é generoso, então você não é próspero. O máximo que você tem é dinheiro. Você não entendeu que rico é aquele que tem intimidade, que tem lugar num aconchego e na mesa do Pai.
Então, se você subestimar a sua capacidade de dar, você prejudicará sua capacidade de receber. E aqui está a chave. Está na hora de você mudar isso. A generosidade quebra o medo da falta e ativa a provisão do reino. Eu quero muito inspirar você hoje a chegar em casa e fazer uma mudança na sua casa. O que é lixo, joga no lixo. Você não presenteia pessoas com lixo. Ah, eu tenho uma calça furada, uma meia furada, é lixo. Compre algo novo para você usar. Teu padrão é do reino. Mas se você tem calças que não está usando, ou que de repente até esteja usando, mas sentiu no coração de abençoar alguém, faça uma sacola. E o Espírito Santo vai te trazer pessoas a quem presentear. Precisamos cultivar em nosso meio esta mentalidade de generosidade. Você precisa aprender a semear coisas de valor. Às vezes é um relógio, pode ser um carro, eu não sei. Deus, quando te pede algo, Ele não quer te empobrecer. Ele quer, na verdade, te preparar para confiar algo maior. Porque Ele é Pai. Que pai que quer pedir para o filho algo para empobrecer o filho? Quando Deus te pede algo, tem a ver contigo. De repente aquele relógio, de repente aquele carro, de repente aquele item está querendo tomar o lugar de Deus na sua vida. Então ouça a voz do Espírito de Deus. De repente vai ser alguém da família, vai ser alguém da igreja, vai ser na igreja. Não sei. Eu ouvi de um irmão que falou assim: bispo, quando eu era do mundo, eu ostentava, eu queria usar muito ouro. E tem problema de usar correntinha de ouro? Eu uso, não tem problema nenhum. Mas ele falou, era algo que eu fazia para ostentar. Quando eu me converti, Deus falou comigo. Ele me pediu, e eu com tanta alegria me desfiz, doei. E hoje eu não sinto vontade de usar. Não é proibido, mas a partir disso, incrível ver a transformação, a abundância e a prosperidade que Deus tem feito na vida desse irmão. Deus nunca te pede algo para te prejudicar. Ele está te pedindo algo para você entregar, para te liberar mais. A rainha de Sabá, quando visita Salomão, o que ela faz? Ela não chega de mãos vazias. O que eu vou dar para o Salomão? Mas a generosidade atrai o favor. E eu te pergunto, como é que ela sai da visita de Salomão? Mais abençoada do que abençoou. Do que ela levou, ela recebeu muito mais. Não só de aprendizado, de recursos. Porque a tua generosidade atrai a bênção, atrai a riqueza, atrai a prosperidade. Generosidade é uma chave que Deus te entregou. Avalie. Qual a última vez que você abençoou alguém? Tem gente, filhos, que não é nem fiel no dízimo. Como é que você quer ser próspero? Sabe, deixa eu abrir meu coração com vocês. Às vezes, você chega aqui no campus e fica pensando assim: essa igreja ela é bem abastada, essa igreja é rica. Tem ar-condicionado, tem tudo muito bem bonito. Chega na hora da oferta, chega na hora do dízimo. Aí você fala: por que vou devolver o dízimo? Deve ter dinheiro sobrando.
Aí você olha o carro do pastor A, do pastor B, você olha o carro do bispo. Para que eu vou dar dinheiro para esse povo? Deixa eu te falar. No culto das 8, eu até disse assim, se tivéssemos 80% dos membros, não dos frequentadores, se tivéssemos 80% dos membros fiéis nos dízimos, sem considerar oferta, se tivéssemos 80% dos membros fiéis nos dízimos, a gente já teria pago esse campus, já teríamos terminado a complementação da escola, já teríamos hoje universidades, já teríamos hoje aberto pelo menos mais 5 unidades da ABAC. Eliezer, estou exagerando? Se tivéssemos 80%, fidelidade. Quando você chega aqui e vê tudo isso muito bem organizado, você vê que cada vez algo diferente, uma pintura, tudo bem. Sabe por quê? É porque fazemos uma gestão muito equilibrada e cortamos na carne. Eu e os meus pastores somos assalariados. Os funcionários de carteira CLT, todos os anos têm aumento que a lei exige. Mas os pastores estão sem aumento o ano passado e esse ano, eu não sei se vai ter. Estou falando de correção. Quando fomos fazer a compra, fizemos cortes na carne. Os nossos voluntários têm um lanchinho e eu falei só para o meu financeiro, não mexa no lanche dos voluntários, eles vão continuar recebendo igual, mas o restante de nós cortamos na carne. Fazemos a lição de casa. Fechamos o nosso escritório no Campo Centro. O prédio é nosso, mas para poder evitar despesas extras, fechamos. A casa de oração que funcionava lá vai funcionar tudo aqui. E tudo isso tem como objetivo diminuir despesas. Poderíamos estar, na verdade, pensando em expansão e abrindo até cultos de domingo lá para quem mora ali por perto. Mas estamos diminuindo despesas. Porque enquanto se houvesse fidelidade dos membros, a gente deveria estar aplicando energia em como avançar. Mas nós estamos tendo que aplicar energia em como poupar para não retroceder. Janeiro, não alcançamos, por exemplo, o orçamento. Fevereiro fechamos abaixo do orçamento. Não sei como vai fechar março. Eu não estou falando nem de uma oferta exponencial, eu estou falando só de fidelidade. Tanta gente querendo viver prosperidade, mas a mentalidade é de escassez. E você não entende nada. O que eu colho tem a ver com as semeaduras que eu fiz uma vida inteira. Independe do salário que eu recebo ou não dessa igreja, Deus vai continuar me prosperando. Porque eu estou colhendo o que eu plantei. E continuo semeando. Meus filhos, meu genro vai continuar colhendo das semeaduras que estou fazendo. Mas a tua mentalidade de escassez evita você de usufruir. Porque essa igreja não é minha. Ela é de Cristo. E até no que diz respeito à propriedade, não está no meu nome. É da igreja. Diante de tantos desafios, onde o ar está rarefeito, agora você entende porque todos os dias eu também tenho que declarar, digo fraco, eu sou forte. Às vezes eu me pego pensando, no que eu fui me meter? Mas aí eu lembro de cada um de vocês. Todo domingo tem um rosto que eu nunca vi. Cada batismo tem dezenas, centenas de pessoas que eu não conhecia, mas que se entregou a Jesus.
Antes éramos só nós, mas já somos 20 igrejas em estados diferentes. E elas não param de continuar abrindo e crescendo. São famílias sendo transformadas, o reino avançando. Então, mesmo às vezes, pensando, eu permito que o Senhor transforme a minha mentalidade. E eu digo, eu sou forte. No Senhor, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu sei que a provisão vem, a bênção vem. E não vamos parar de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu mesmo, tem algo que tem me consumido. Porque nós começamos a escola. Essa escola, eu sei que é um investimento. Estamos investindo em pessoas. Não fizemos a escola para dar lucro. Mas ela vai lucrar. Uma boa gestão tem que fazer isso. Mas no começo, nesse momento, é um momento de semeadura. E a escola hoje gera um déficit de R$50 mil mês. E eles olham para mim e falam assim, esse bispo é louco, porque eu estou preocupado em fazer esse déficit diminuir agora. Eu estou preocupado e eu tenho... Eles sabem como é que eu passei de sexta para sábado, como que eu passei o sábado ontem. E se essa noite eu dormi 2 horas, foi muito. Era 3 da manhã, eu falei, Senhor, eu tenho que pregar amanhã 3 vezes. Mas eu me pego de madrugada pensando como é que eu vou construir essa escola, porque tem pais que trouxeram os filhos de 4, de 5, e que o ano que vem, se não tiver a continuação, e eu quero fechar o infantil, eles vão ter que ir para uma outra escola. E eu fico pensando do que valeu esse 1 ano só que passou aqui, se não dermos continuidade. Eu falei, eu queria tanto terminar, pelo menos mais um prédio, para concluirmos o infantil e termos alunos até 10 anos. Depois a gente deixa a roda começar a girar, para depois pensarmos no colegial. E eu estou pensando nos nossos filhos. Investir numa educação e termos professores bem remunerados para poder investir em cursos. Professores que não vão fazer apenas por causa do salário, mas por uma vocação, porque o ambiente, e eu tenho procurado transformar e mudar isso. Mas o ar está rarefeito. Eu cheguei a falar para o Fausto, vamos ver se a gente consegue vender minha casa, que às vezes consegue vender a casa rapidinho, a gente constrói, depois eu... Mas o que me consome é a visão daquilo que Deus entregou para a gente. De ver uma realidade sendo transformada. Eu acredito nisso. Eu não cheguei ontem. Eu estou aqui há 16 anos. Deixa o Senhor transformar a tua mentalidade. Ontem eu passei uma manhã inteira trazendo uma mentoria de graça. A mentoria de ontem, irmão, pessoas estão pagando R$10 mil para fazer. Eu dei de graça. Centenas de pessoas vieram de vários lugares do estado e de outros estados. Para cada hora que eu passei palestrando ontem aqui, você pode colocar pelo menos mais 20 horas de estudo, porque eu falei de um assunto que nem era a minha expertise. Falei sobre inteligência artificial. Horas e horas de preparo. Trouxe uma referência na área. Rodrigo Antunes, lá de Alphaville, veio, participou. Foi incrível. Respondemos tantas perguntas. E tudo isso por quê? Porque eu quero que você avance. Que você prospere. Que você tenha essa mentalidade. Mas só para juntar um monte de dinheiro? Quantos que ouvindo tais princípios chegaram lá e sentaram em cima da sua conta bancária e se esqueceram da essência do porquê Deus te deu? Se você
aplicar estes conceitos que eu estou te dando. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar o que o Senhor ainda não vai provisionar para você e para a tua descendência, porque ninguém ganha de Deus na generosidade. Ninguém. Coloque sim, eu quero orar por você nessa manhã, você que está em casa, você que está aqui. Guarde esse versículo. Transformação da minha mente, transformação da minha mente. Em nome de Jesus. Não vou nem te pedir desculpas ou perdão pelo horário que eu acabei avançando. Provavelmente eu não fale nem metade do que eu falei agora no culto das 18. Mas Jesus se com 12 transformou um mundo que milhares hoje não podem fazer, aplicando o que estão recebendo da parte do Senhor. Quero liberar sobre a tua vida algo da parte de Deus para te impulsionar a romper ainda mais, em nome de Jesus. Não se esqueça que tudo que eu estou falando é sobre um firme fundamento que é Cristo. Nada do que eu estou falando sem Jesus acontece. Eu comecei falando dele. Eu comecei falando da rocha que é Cristo. Não tente fundamentar tudo isso em expertise humana. É Cristo. Ele é a base. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, ou se você está me ouvindo e ainda não tomou essa decisão, entregue tua vida a Jesus. Não tem como ser generoso se Jesus não for o centro da tua vida. Não tem como viver prosperidade se você não entender que o teu relacionamento e intimidade com Deus é a maior riqueza que um ser humano pode ter. Essa é a base. Esse é o firme fundamento. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa manhã. Te agradeço por esse dia, te agradeço pelos meus irmãos, te agradeço por essa igreja e por todas as igrejas, amor e cuidado que o Senhor tem me dado a responsabilidade e também o privilégio de pastorear. Eu sei que o Senhor quer nos conduzir cada vez mais a uma vida próspera, entendendo que o Senhor é a razão de todas as coisas. Pai, eu oro para que o Senhor libere sobre nós a bênção da abundância, da prosperidade, mas a bênção da transformação da mente, para que deixemos de lado a mentalidade da escassez e da pobreza e possamos viver a mentalidade do céu, a mentalidade da realeza, onde o Senhor nos conduz a celebrar as bênçãos do próximo, onde o Senhor nos ajuda a sermos generosos, onde o Senhor nos leva a cumprir propósitos e, acima de tudo, nos alegrarmos em Cristo, a essência da nossa vida. Pai, eu oro para que não falte a esperança, não falte a alegria, não falte a paz, que o Senhor libere sobre o teu povo unção de cura, unção de contentamento, mas também de sabedoria, criatividade. Portas sejam abertas e que esta semana, Senhor, ao declararmos todos os dias, sou forte naquele que me fortalece, teu povo possa encontrar este caminho de crescimento, de avanço, de prosperidade. Repreenda o devorador e que a obediência se encontre em nossos corações. Que haja uma colheita exponencial e mais que abundante na vida dos meus irmãos. Que o amor do Senhor, a graça maravilhosa de Cristo, as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém. Beijo no coração. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus.